A aposta de Pascal. Vamos continuar com o estudo sobre a aposta de Pascal. Os idólatras de Jesus se vangloriam dizendo que é muito melhor acreditar em Jesus, na salvação de Jesus, abraçar ao Evangelho e assim poder alcançar o céu, do que não acreditar e, no caso de Jesus existir e o Evangelho seja verdadeiro, ir diretamente para o inferno. Eles zombam, eles debocham dos ateus, dos gentios, dos pagãos, porque os pagãos, não aceitando o Evangelho ou até não acreditando em Deus, eles debocham dizendo que essas pessoas incrédulas, ateus, irão diretamente para o inferno, enquanto eles, acreditando no Evangelho, acreditando em Deus, irão diretamente para o céu. E numa hipótese, segundo eles, remota, caso o Evangelho seja falso, não seja verdadeiro, eles não perderam nada. Então, é mais vantagem, segundo o ponto de vista do idólatra cristão, acreditar piamente no Evangelho, nas promessas do Evangelho, e assim ter a oportunidade, a chance de ir para o céu, do que não acreditar e ir para o inferno. Mas o nosso estudo, ele tem revelado, provado, que a pessoa que lê o Evangelho com atenção vai perceber rapidamente que a verdade está completamente invertida. São exatamente aquelas pessoas que abraçam a fé no Evangelho, que abraçam a fé em Jesus, que vão para o inferno. É certo, é líquido, é totalmente comprovado que, na verdade, quem sofre o risco é justamente a pessoa que abraça o Evangelho. Mas por quê? Porque o Evangelho ele é feito da seguinte maneira. Você pode ser uma pessoa cheia de pecados, cheia de crimes, que no momento em que você aceita Jesus, pela graça da bondade de Jesus, de Deus, todos esses pecados que você cometeu até o momento de aceitar Jesus são perdoados. Mas as pessoas se esquecem que são os pecados até você aceitar Jesus. Daí para diante, depois que você aceitou Jesus, qualquer pecado que você venha a cometer te leva imediatamente para o inferno. Não existe perdão. E você pode comprovar isso simplesmente lendo o Evangelho. O Evangelho é, na verdade, um contrato metafísico, espiritual, esotérico, místico, onde você se aceita a Jesus e se compromete a cumprir à risca todos os mandamentos, a lei, as ordenanças, né, que estão no Evangelho. Porque não é gratuito o perdão até você aceitar Jesus quando você era ainda uma pessoa ímpia. Mas depois que você aceita Jesus, você passa a ser uma pessoa que tem obrigações a cumprir para alcançar o reino dos céus. E não é brincadeira, você pode realmente fazer de tudo. Mas as ordenanças de Jesus existem, entre elas, são muito difíceis, mas entre elas tem uma que com certeza vai te condenar. Que é a que existe em Mateus 4,58, que Jesus manda, sejais perfeito, quanto perfeito é o Pai Celestial. Todo mundo sabe. É axiomático, não existe como discutir. Ninguém consegue sequer imaginar em ser tão perfeito quanto perfeito é o Pai Celestial, porque isso também implica em poderes que nenhum ser humano tem. Então, à medida que a pessoa começa a raciocinar, a ler de verdade, porque realmente a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mas não é o mais lido. É isso que é interessante.
a Bíblia não é o livro mais lido no mundo. Porque os idólatras, eles não lêem. Os idólatras, na verdade, não são nem só idólatras de Jesus, eles são idólatras do pregador, do homem do púlpito. Eles adoram, eles glorificam. Na verdade, é o homem do púlpito, aquele ser humano que no púlpito posa, parece, resplandece como até um ser superior, que pode exercer algum tipo de poder ou hierarquia sobre eles. Já é uma heresia um ser humano se colocar abaixo de um homem, porque a Bíblia é bem clara. Maldito é o homem que acredita no homem. Ora, se Deus amaldiçoa aquela pessoa que sequer acredita no homem, imagine tamanho é a maldição de quem idolatra um outro homem, um homem do púlpito, né? E infelizmente as pessoas idolatram. Muitos dos pastores brasileiros são idolatrados como deuses. As pessoas defendem como se eles fossem mais importantes que Deus. Então é complicado, porque aí você vê que não existe nenhum tipo de salvação, porque a idolatria come solto, entendeu? Não é só fofoca, não é só cuidar da vida dos outros, né, que come solto dentro de uma igreja. É idolatria, é puro, tudo é idolatria, tudo é loucura, a loucura da idolatria. Mas nós vamos agora começar com o estudo da aposta de Pascal nesse quarto vídeo. Antes de começar, eu quero lembrar que eu baseio todos os ensinamentos que são dados no Evangelho. Vocês podem acompanhar, o vídeo apresenta, e eu desafio uma pessoa que possa rebater qualquer argumento. E principalmente, eu gostaria que alguém me mostrasse onde existe em todo o Evangelho na Bíblia um único versículo que diz que a pessoa, após ter aceitado Jesus, depois ter feito o batismo, se ela consegue ter perdão a uma única transgressão. Se existe, eu garanto que não existe em todo o Evangelho, em toda a Bíblia, um único versículo que diga que serão perdoadas as pessoas após a graça, receberem a salvação pela graça. Não existe. Se depois que você aceitou Jesus, você passa a cometer um único deslize, você está condenado. E eu baseio isso, fundamento isso em João 3,27, que está escrito: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Isso significa o quê? Se eu estou agora no quarto vídeo, e até agora Deus não se posicionou e não tomou nenhuma atitude, é que Ele está em conivência com o que eu estou fazendo. Eu estou atendendo a ordens, às diretrizes de Deus. E também eu posso alegar, fundamentar, em Mateus 10:29, não se vendem 2 pardais por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Então é claro, eu tenho o consentimento, e os conhecimentos aqui que eu estou passando, todos eles são fundamentados no Evangelho, nesse livro que é aí que você diz que acredita, que é a palavra de salvação. É nesse livro que estão fundamentados a sua condenação. Aliás, por falar em condenação, muitas pessoas pensam que eu estou aqui pregando com a intenção de salvar as almas dessas pessoas que irão para o inferno, Não, eu vou deixar bem claro que eu não tenho a mínima intenção de salvar a alma de ninguém do inferno. Ao contrário, eu não estou falando aqui para salvar ninguém, mas sim para legitimar, legalizar a sua ida para o inferno. Porque você é um inocente, você é um inculpável. Por quê? Porque você aceitou o Evangelho e você não está sabendo da sua condenação. E você não poderia realmente, de fato, ir para o inferno, mesmo que você esteja ofendendo a Deus.
E é por isso que eu estou lhe passando, porque a partir do momento que você toma o conhecimento, as advertências, e você confirma que elas são verdadeiras, que estão fundamentadas no Evangelho, e mesmo assim você resiste, então é consciente, passa a ser consciente a sua condenação, e você, de ser antes um inocente inculpável, você agora passa a ser um inocente condenável, porque você tem conhecimento. A partir desse conhecimento que você ouviu, você tem a sua condenação legitimada. Jesus disse: se não tivesses me ouvido, se eu não tivesse vindo, ninguém poderia ser condenado. Mas como eu vim e vocês me ouviram, agora sim vocês têm pecado de condenação. E é isso que eu estou passando. Vocês entenderam? Se vocês olharem no Evangelho, Jesus fala: se eu não tivesse vindo, e se você não estivesse me ouvindo, nenhum pecado vocês teriam. Mas agora que eu vim e vos falei, agora vocês são um réu de condenação, porque não cumprindo as regras, vocês serão condenados. Vamos ler então, 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. O que está dizendo aqui? Que não existe perdão, foi o que eu acabei de falar. Se Deus não perdoou, não poupou do inferno anjos, o que está dizendo aqui é que Ele não vai poupar ninguém. É o que eu tenho dito, que no Evangelho não existe piedade, não existe perdão. O perdão que vocês estão acostumados a ouvir, que é lindo, maravilhoso, que Jesus é bom, é só no púlpito. No púlpito você ouve coisas gloriosas, maravilhosas, que enaltecem a alma. Você até chora imaginando quanto é bom Deus, quanto é bom Jesus, o Evangelho. Mas aquilo é somente no púlpito. E eu já falei, no dia do seu julgamento, da sua condenação, você vai dizer: olha, se eu pequei depois de ter aceitado Jesus, eu ouvi dizer que eu seria perdoado. Mas vão te perguntar: quem falou isso para você? Foi seu vizinho? Foi o seu pastor? Foi a sua vizinha? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi seu irmão? Não interessa quem falou. Não vale nada. O que vale é o que está escrito. O Evangelho está escrito porque ele é um contrato aberto. Quando você busca uma igreja e você aceita Jesus, você assina um pacto, um contrato com regras. Você ambiciona o céu. Você ambiciona uma vida melhor, dinheiro, prosperidade, uma pessoa que você gosta, sair de um vazio espiritual, um vazio sentimental. Você aceita Jesus. Você aceita todo aquele contrato, todas as regras, tudo aquilo que está em volta do contrato. É um pacto. E que está claro no pacto. Quando você transgride o pacto, você é condenado ao inferno. Tudo de ruim vai acontecer na sua vida. E não existe perdão. Prestem atenção. Vocês podem procurar quem falou para vocês que existe perdão para cobrar. Porque não existe. Está escrito no Evangelho. E aí você me diz o que você realmente vai acreditar. Se é o que está escrito no Evangelho ou o que seu vizinho falou. O que seu pastor falou no púlpito. Aliás, por falar em púlpito, só tem 3 tipos de pastor, de sacerdote. Aquele que está iludido realmente, que não conhece, que está completamente leigo e que prega puramente porque tem quem ouve, né? É aquele pregador ingênuo que até acredita no que ele está falando, é um deles. Tem um mercenário, que é a pessoa, o ladrão, o bandido que entra para ganhar dinheiro, não se importando com nada e com ninguém, né? É a segunda modalidade de pastor. E a terceira modalidade de pastor é o próprio Satanás. Vocês não sabem, mas se vocês pudessem levar um vidente espiritual, esse vidente conseguiria lá, né, ver
que ali em cima daquele púlpito, falando sobre Deus, falando sobre Jesus, existe um verdadeiro demônio. Ele consegue ver, se pudesse ser projetado numa tela, você vê que dentro daquele corpo, o corpo é vazio. Quem está dentro daquele corpo é um demônio. É uma alma maligna que tem uma função, que ela tem um trabalho, ela está executando um trabalho. É revelar as pessoas iníquas. Quem são as pessoas iníquas? São as pessoas que abraçam a injustiça. Que injustiça? A injustiça, por exemplo, de aceitar que o inocente seja humilhado, crucificado e morto. E a função dele, o trabalho deles é levantar essas pessoas que no fundo odeiam a Deus. Porque honram de boca, mas o odeiam na prática, o odeiam de coração. E acontece, é o que esses demônios revelam. Eles têm essa função de levantar as pessoas que amam a Deus da boca para fora, né, e as odeiam nas práticas. E a transgressão é o maior exemplo de ódio contra a Deus. Né? Então nós continuamos aqui. Mateus 5:27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti, pois convém que perca um dos teus membros e não seja no todo corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que perca um dos membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Aqui é um outro exemplo que não existe perdão, piedade. Porque até os seus pensamentos, após aceitar Jesus, até os seus pensamentos são medidos. E você não precisa praticar uma ação para ser condenado, leia com atenção, ao inferno. Basta você pecar no pensamento qualquer. Se você tiver na sua cabeça a vontade de você pegar alguma coisa de alguém, você já está condenado. Você não precisa pegar, você não precisa furtar, você não precisa roubar. Se qualquer tipo de pensamento que você tiver que não seja um pensamento puro, você está já lançado no inferno. Então é muito fácil, é muito crítica a situação do idólatra. Ele, por qualquer coisa, ele pode ser condenado. Veja que nisso o pagão, o gentil e o ateu não corre risco, porque essa regra só serve para quem assinou o contrato, né? O contrato que abraçou ao Evangelho, aceitou Jesus. Agora nós vamos seguir aqui uma série de profecias que estão na Tanakh, que é o Antigo Testamento. Como Deus, a personalidade de Deus, odeia a pessoa injusta, né? A pessoa iníqua. Como Deus abomina o sangue inocente, ou seja, as pessoas que fazem mal ao inocente. E quando você aceita Jesus, você se associa a uma prática maligna e totalmente odiosa, né? Que é aceitar que o inocente seja humilhado, torturado, crucificado e morto, e você por cima, aceitando a troco de um suborno. O que é o suborno? A melhora de vida, melhora na saúde, você está entendendo? Uma vida eterna, um cantinho no céu. Através desses subornos, desse pagamento imaginário que você quer receber, você aceita a condenação de um inocente. E aí é que se revela a sua impiedade, e é esse motivo que você vai para o inferno. Você está entendendo? Veja como em Êxodo é abominável, não existe. As pessoas falam assim, mas no Evangelho, me disseram que no Evangelho, aceitando Jesus, o sangue de Jesus, sacrifício. Não existe no Evangelho isso. Não existe, você passe a ler, não existe essa proposta de que você, aceitando sangue inocente, participando da morte de Jesus, aceitando a morte de Jesus, você vai ganhar alguma coisa. Está sim a condenação. Não existe um único versículo em todo o Evangelho que esteja escrito que você aceitando, você participando, porque quando você participa, a grande verdade é que cai sobre si o sangue desse inocente. Se você prestar atenção em tudo que eu estou falando, você vai perceber que todos os versículos, se você aceita
ao sacrifício de Jesus, cai sobre você uma responsabilidade, cai o sangue inocente que tem que ser vingado. E não existe em todo o Evangelho na Bíblia uma única proposta que diga que é para você aceitar a Jesus para ter vantagem. Ao contrário, eu posso dizer futuramente vários que dizem que não, você não deve aceitar essa proposta. Está escrito no Evangelho. Não existe nenhum dizendo para você aceitar, mas existe vários dizendo que você deve abominar exatamente aquilo que você está fazendo. É engraçado, né? É engraçado mesmo. O Evangelho diz, você não deve aceitar Jesus, não deve aceitar o sacrifício de Jesus, porque você estará condenado. Isso está escrito em vários, e futuramente nós vamos entrar neles. Daí você vai ficar perturbado, você vai ficar atormentado, porque você vai ver que o próprio Evangelho diz, não aceite isso. Não existe no Evangelho alguma parte que diz, aceita isso, aceita o sacrifício inocente. Não, mas eu ouvi falar, meu pastor prega isso muito no púlpito. A minha mãe me pregou, eu preguei para o meu irmão, e meu vizinho me falou, na rua eu ouvi, na televisão eu vi. Olha, no dia do seu julgamento, você então fale isso. Fale que foi a televisão que pregou para você, que foi o pastor que pregou para você, não vai valer nada. Isso porque não está escrito isso no Evangelho. Veja se você consegue captar a mensagem. Não está escrito no papel que você assinou, que é o Evangelho. Você abraçou, foi ao Evangelho. Você não abraçou ao púlpito, ao sacerdote do púlpito. O Evangelho não manda você se transformar no amante de um pastor. O Evangelho não manda você se transformar no idólatra. A Tanakh, a palavra diz, maldito é o homem que acredita no homem. Então você só pode buscar o conhecimento no próprio papel do Evangelho, na tinta e no papel do Evangelho, e não em homens. Se você busca homens, você está buscando a sua condenação. Maldito é o homem que acredita no homem. E por isso que tudo que eu falo aqui são trechos do Evangelho, da Bíblia. Eu não falo da minha consciência. Eu falo o que está escrito. Então, não existe. Você pode ouvir na televisão, você pode ouvir no púlpito, um vizinho te prega, não vale nada. Na hora da sua condenação, isso não vale nada para você. Você não pode alegar inocência, você não pode alegar desconhecimento, porque você, veja, a vida toda você andou com esse livro e você nunca leu. É por isso que você vai ser condenado, entendeu? Mas vamos continuando aqui. Não, veja bem como é dito no Evangelho. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Você está entendendo? Êxodo 23, 7. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. São profecias. Jeremias 22, 17. Mas os teus olhos, o teu coração, não atentam senão para a tua ganância, e para derramar sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Do que está falando aqui? Está falando que a sua ganância, a sua busca em resolver algum problema, seja financeiro, seja sentimental, seja até almejar o céu, você vendo isso, você pode ficar cego e começar a cometer erros, né? Mas seja como for, veja como é claro e objetivo. O que não é abominável a Deus é o derramamento de sangue inocente. Você se torna um criminoso, mas você não precisa praticar. Você basta se associar, porque o Evangelho te associa a essa prática maligna. Você veja bem que dentro da sua entrada para o Evangelho, você bebe sangue de Jesus e a carne dele. E está escrito em Coríntios, você bebe para a sua própria condenação. O próprio Evangelho já te denuncia que você está bebendo sangue e a carne de Jesus para a sua própria condenação. Vamos continuar. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade.
põe o amargo por doce e o doce por amargo. 23. Os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam a justiça. Você entendeu como está bem caracterizado quando você aceita o sacrifício de Jesus, você acha maravilhoso, você até chora, você fica emocionado, mas se você busca por trás disso algum proveito, isso é latrocínio, você participa, se você busca alguma vantagem em cima desse crime, dessa coisa imoral, porque é imoral, isso chama-se justiça vicária. Justiça vicária, ou seja, um inocente paga pelo culpado. Enquanto um culpado sai livre de alguma acusação, de um castigo, na verdade, o inocente fica pagando pelo culpado. Isso chama-se justiça vicária. Você participa de uma coisa chamada justiça vicária, que na verdade é a inversão da justiça, né? A justiça vicária é o inverso da justiça. É demoníaco, você deve estar se percebendo. Imagine uma pessoa que é inocente pagar anos, um sofrimento, um castigo, para que uma que praticou o crime fique livre, né? Isso é um crime pela própria natureza. Em lugar nenhum do mundo um ser humano aceita isso, entendeu? A ética, a moral das pessoas, tudo aquilo que existe de belo, a pouca coisa que existe de bela no ser humano, já diz que isso é contra a própria natureza. Então você não pode aceitar. Mas quando você abraça Jesus, veja bem, você abraça e aceita. Mas sabe o que você está fazendo de fundo? Na realidade, você está batendo na face de Deus. Porque você não está demonstrando nenhum carinho, nenhum respeito, nenhum amor, porque na verdade é o próprio Deus que é crucificado. E você nem liga, você nem percebe. Você entende por que você é condenado? Porque você, na atitude que você aceita Jesus, na verdade está sendo que o próprio Deus seja humilhado, crucificado e morto. Mas a pessoa que ama, eu nem vou entrar profundamente nesse detalhe, mas uma pessoa que ama alguém, abomina a ideia de ver essa pessoa sendo humilhada, sendo torturada, de sofrer a morte. Imagine, agora pense você, uma pessoa que você gosta. Pense como você se sentiria em ver essa pessoa que você gosta. Pense nisso, sendo humilhada, sendo torturada, né? Mas quando você vê que é Jesus, você não liga, porque Jesus é Deus. Então, o que você prova? Que de boca você chora, de boca você diz que ama a Deus, que ama Jesus, mas dentro da sua alma é falso aquilo, é mentira. Você vende Jesus, você vende a inocência, você vende Deus, porque você está ali esperando, querendo alguma vantagem daquilo tudo. Você entendeu onde está a cilada? Porque você deixa cabalmente comprovado que você odeia a Deus. Satanás consegue fazer. Quando você abraça o Evangelho, o Satanás consegue, através de um ardil, de uma cilada, fazer isso ficar muito claro. Nós vamos estudar o porquê de todo esse estudo e você vai perceber por que você está condenado e você realmente vai ficar com muito medo do que você fez, você vai ficar muito perturbado com o que você fez, porque você vai conseguir entender o porquê da sua condenação e como ela realmente tem fundamento. E como ela tem fundamento. É isso que é o engraçado, ela é totalmente fundamentada. E é fundamentada nesse livro, que você nunca leu. Porque se você tivesse lido, você tinha pulado fora. Porque as pessoas vão pelo exterior. Mas no exterior você dá seu dízimo, você faz a sua oferta, você faz seu voto, você dá uma oferta alçada, você paga um associado e você não recebe nada em troca. Você já percebeu isso, né? E às vezes você pergunta, mas por que eu não recebo nada em troca? Por que Deus, ou porque Jesus me dá nada em troca? Se eu peço, se eu dou minha oferta, é porque Deus odeia você. A ira de Deus está sobre você, porque você odeia Ele e Ele odeia você agora. Por isso que você não consegue nada. Veja outras pessoas que não vão à igreja, que são pagãos, que são gentios, que são ateus, como eles vivem bem. E você que abraçou Jesus está no meu maior perrenho. Eu estou falando mentira? Não, você sabe que eu não estou falando mentira. Vê quanto tem sofrimento nessa igreja, quanta gente sofrendo, demoniada.
Há poucos dias eu estava vendo um vídeo que fez muito sucesso na internet de uma pessoa que tinha acabado de sair da igreja totalmente dominada pelo demônio. O demônio se manifestando dentro do metrô. Dentro do metrô. A pessoa totalmente perturbada, atormentada, dominada. É isso. É isso. A pessoa está do lado errado da vida. Mas vamos continuar para ver como Deus odeia a pessoa que bebe sangue inocente. Como Deus odeia a injustiça. Vamos lá. Deuteronômio 19:13. Não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Exterminar é você não compactuar. Sangue inocente é o que nós estamos falando. Tudo que você falar de injustiça, sangue inocente derramado, você abomina. Mas aí você tem que abominar o que aconteceu com Jesus, você tem que sair fora. Você tem que rejeitar. Né? Você fala, não, isso aí não, eu não aceito. Porque você na verdade não aceitaria o sacrifício e a tortura de um filho seu. Você não aceitaria ver ele humilhado. Mas por que você aceita de Jesus e espera alguma coisa em troca? Me explica. Procura depois raciocinar. Vê alguém que você gosta, ou é você mesmo, e tenta raciocinar se, quando você aceitou Jesus, se tem alguma lógica em aceitar Jesus. Aceitar que o inocente seja humilhado, crucificado e morto. Fica cheio de ódio se você vê uma outra pessoa sendo humilhada. Você toma as dores da pessoa. Você quer defender aquela pessoa, não é verdade? Se você vê uma pessoa sendo torturada, se você pode lutar, você arrisca até a sua vida em uma pessoa até que é estranha. Se você faz isso para o estranho, por que para Jesus, para Deus, você aceita aquilo? Porque foi tão fácil você aceitar que Jesus fosse humilhado, crucificado e morto. Por que foi tão fácil? Me diz. Porque no fundo você odeia. Você tem um sentimento, uma semente de ódio contra Jesus e contra Deus. Não que Jesus exista, mas eu estou falando de Deus, porque na verdade, Jesus representa Deus nesse momento. Porque é o próprio Filho de Deus. Vamos imaginar, Jesus nunca existiu. Concordemos que ele não existiu. Mas, mesmo ele não existindo, quando você aceita a figura do Filho de Deus, vamos esquecer também Deus, vamos esquecer Jesus como Deus, de uma outra pessoa, um ser humano como você é condenado do mesmo jeito, porque não importa, sendo um ser humano comum, ou sendo filho de Deus, ou sendo Deus, é uma atitude abominável, as pessoas não devem aceitar, as pessoas naturalmente não aceitam, quer dizer, não devem aceitar não, as pessoas não aceitam naturalmente, a não ser que seja uma pessoa que tem um ódio, a pessoa que tem já um tipo de intriga com a pessoa, fica fácil, um ódio, né, já tem algum tipo de coisa negativa, pode até ser que a pessoa aceita, mas não da pessoa que ela gosta, até de pessoas estranhas você toma as dores da pessoa, então você começa a perceber o porquê você sofre e vai sofrer muito mais, porque está sendo revelado o quanto você não gosta de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 2. Eu adoro essa passagem. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que é iniquidades? Injustiça. A prática da injustiça. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que Deus não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. É uma profecia maravilhosa. É do Antigo Testamento, da Tanakh. Então veja bem, você que aceitou Jesus, vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame por justiça, ninguém que compareça ao juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Veja que profecia profundamente verdadeira que está sobre você. Eu vou ler só esse finalzinho aqui. Ninguém há que clame por justiça, porque você não vai negar o sacrifício de Jesus. Muito pelo contrário, você aceitou que ele passasse por tudo que passou, que seja quem for, você aceitou a iniquidade, você aceitou a injustiça, a troco de alguma vantagem. Você está entendendo? Então, você não reagiu da maneira correta, porque se fosse um parente de Deus, se fosse qualquer pessoa, você ia sair
imediatamente na ajuda daquela pessoa. Você ia sair para negar aquilo, para lutar contra aquela atividade maligna que é um justo pagar para o inocente ou um justo sofrer. Mas você não faz isso. Não sei se eu consigo fazer você entender. Você não só aceita, como você busca algum tipo de ganho com aquilo. Né? Ninguém que compareça o juiz pela verdade. Você não busca a verdade. Quando você lê o Evangelho, você aceita o juízo, você não foi atrás da verdade. Você está atrás de vantagens. Porque se você tivesse atrás de verdade, você teria lido e percebido a cilada que é o Evangelho. Que profecia linda, né? Confio no que é nulo e ando falando mentira. Meu amigo, o que você ouviu falar, meu caro idólatra, que haverá perdão, que Jesus vai te salvar, isso não aconteceu na sua vida, não é verdade? Fala a verdade. Você nunca viu isso acontecer. Isso aí só está no mundo, por enquanto, das fantasias, das promessas. Sabe por quê? Porque você nunca vai ter nenhum benefício nisso. Você vai ter a condenação, porque a ira de Deus já está sobre você. Por isso que a sua vida não melhora nunca, idólatra. Porque você confia no que é nulo. Aceitar que o inocente seja humilhado, torturado, crucificado e morto. Você beber o sangue desse inocente, comer a carne dele e esperar que Deus, que é a vítima maior dessa sua atitude, né, dessa tua conduta, dessa sua opção, você deve estar perdido, você deve não ter noção correta da vida, porque você vai esperar da pessoa que você fez vítima uma benfeitoria, uma benevolência, e você está brincando, entendeu? Isso não acontece. Concebem o mal e dão luz à iniquidade. Eu quero explicar com mais calma para ver se a pessoa entende. Não existe como, na realidade, você fazer o mal por uma pessoa, por exemplo, ajudar a participar na morte de um filho de alguém. Vê se você entende. E essa pessoa, o pai dessa pessoa, dessa vítima, você matou, vamos dizer, um filho, uma filha, e depois o pai dele vai te beneficiar em alguma coisa. Isso no mundo real não acontece. Entendeu? Isso não acontece. Você não pode esperar nada de bom de Deus, porque o que você fez é como se você tivesse participado da morte de Deus ou do próprio filho dele. Você não pode esperar nada de bom, né? Vamos continuar aqui. Vamos entrar num aspecto interessante agora sobre Judas, né? Nós lemos aqui o sangue inocente. Essa passagem sobre o sangue inocente, sobre como Deus abomina essa tipo de atitude, existe pelo menos 300 versículos, são muitos versículos. Eu só vou ler, senão esse vai ficar muito comprido, esse clipe, né? Veja bem, Lucas 22:3. Ora, Satanás entrou em Judas. Vamos deixar mais para baixo. Eu estou falando que a atitude de Judas, ela foi feita sobre dominação demoníaca. Foi o demônio que entrou em Judas, e que a partir do momento que ele entrou em Judas, naquele momento em diante, as atitudes, as ações não eram mais de Judas, e sim de Satanás, né? É a dominação total. Em João 13:2, né? Nós temos, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traz Jesus. Novamente, está repetido aqui. Satanás dominou o coração. Aqui a gente entende que o coração é a mente, né? Porque o coração não pensa, mas o cérebro, né? Então o que eles quis dizer numa linguagem mais antiga é que o Satanás foi o próprio engenheiro, foi o próprio manipulador, aquele que realmente traiu a Jesus, que engendrou todo o projeto. Você está vendo agora a participação de Satanás no projeto. Então Satanás quis destruir Jesus. Você participa junto com Satanás. Veja bem de que lado você está. Vamos continuar. João 3:26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filho de Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Vocês estão entendendo? João 3:26. E Jesus, naquele momento que Jesus deu o bocado do pão para Judas, Satanás entrou nele. Desse momento, nós estamos novamente confirmando, são 3 versículos dizendo que em determinado momento, Satanás tirou da jogada Judas, eliminou Judas, ocupou o corpo de Judas e deu todo o engendramento
da traição, que na verdade não é traição, a palavra aqui, na verdade é entregar. Entregar é diferente de traição, mas isso não interessa agora, né? Vamos continuando aqui, e vamos ver então Mateus 27:3. Então Judas, o que? Traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Note que essa palavra é chave, sangue inocente. Nós estamos vendo aqui que Satanás engendrou e praticou toda a ação de entrega de Jesus. Assim que Satanás saiu de Judas, ele voltou à consciência, ele ficou comovido de grande arrependimento, mas uma coisa que ele não fez. É interessante, não foi Judas que engendrou e praticou a entrega de Jesus, foi Satanás, porque Satanás estava dentro dele, entendeu? Ele fez sob dominação satânica. E veja o que aconteceu, agora vem aí a condenação para você, idólatra. Veja como serve para você. Vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, de participar daquilo, mesmo que, sendo que ele não participou, veja bem, ele nem participou na verdade, porque foi Satanás que levou ele, que praticou tudo aquilo, ele devolveu as 30 moedas. Sabe o que significa essas 30 moedas aqui? É tudo aquilo que você espera que Deus vá fazer por você. São as vantagens de você participar do assassinato de Jesus. As 30 moedas aqui obviamente, para pensar, porque existe uma paga em fazer esse crime. No caso aqui, está representado pelas 30 moedas. Judas devolveu, ele ficou com remorso. Mas você, idólatra, vai lá e pega essas 30 moedas, que são as promessas de Satanás. Porque essas 30 moedas, à custa de sangue inocente, e são de sangue inocente, entendeu? Como o próprio versículo vai dizer agora abaixo, são as produções do demônio, de Satanás. Porque foi um pagamento que os sacerdotes fizeram a Judas, não, fizeram a Satanás. Nem Satanás aceitou, nem Judas. Agora você, idólatra, aceitou na forma das promessas. Qual é a promessa? Vida eterna, ir para o céu, a cura da saúde, uma pessoa amada voltar, não estar sozinho, etc, etc, etc. Tudo aquilo que fez você aceitar Jesus são os pagamentos, é o suborno. Você aceitou um suborno, um pagamento, e por isso você aceitou que um inocente seja humilhado, torturado, crucificado e morto. Você está entendendo? Então vamos ser bem claro. Você aceitou um pagamento e também não achou problema nenhum que Deus, o Filho de Deus, seja humilhado, crucificado, morto, torturado. Porque o que te interessa foi aquilo que você ouviu falar. Veja bem, você ouviu, você não leu no Evangelho. Você ouviu falar do seu vizinho, você ouviu no púlpito, você estava por uma grande dificuldade, e daí você viu uma promessa e você, não custa nada, aí eu vou entrar nessa aí, as vantagens são muitas, né? Então com o olho grande, né? Aquela ambição, aquela ganância, né? Você entrou nisso, foi baseado, impulsionado pela ganância. Então você participa do sangue inocente. Vamos continuar. Eles, porém, responderam, veja bem, os sacerdotes, que nos importa o seu arrependimento, né? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, né? Valiam muito, eram moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Você consegue entender agora que a morte representativa de Jesus, né, do inocente, ela é aí todo o centro, né, o epicentro da cilada. Aqui, se você ler esse evangelho e ler isso com atenção, você vai perceber, a cilada é essa. Quando Satanás engendrou a traição de Jesus, ele engendrou dominando Judas. Judas
quando voltou a si, que o Satanás saiu do corpo dele, ele entendeu tudo que foi aconteceu ali. Ele pegou aquelas moedas, 30 moedas, vale muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. O que ele fez? Ele jogou, ele teve remorso, mesmo não sendo ele. Veja a pureza de espírito de Judas, que todo mundo fala que é o traidor, que malha Judas, mas é totalmente ao contrário, porque ele foi movido de remorso de uma coisa que na verdade ele nunca fez. Ele mesmo nunca tendo feito alguma coisa, ele foi movido de remorso, que deveria ser a sua atitude como ser humano, a sua ética, a sua moral. Todo mundo fala que os ateus, que os pagãos, que as pessoas que não têm religião, ateus, gentios, são pessoas malignas, pessoas más, mas veja que nesse momento o idólatra cristão demonstra muito mais maldade, né? Muito mais corrupção do que os ateus, porque os ateus negam isso, os pagãos negam isso, né? E os gentios negam isso, eles não participam, eles demonstram mais ética. Agora você, idólatra de Jesus, mata Jesus com a tranquilidade atrás dessas 30 moedas, porque você quer as vantagens. Quais são as vantagens? São as promessas que você ouve. Que quem aceita Jesus vai para o céu, que tem a cura de uma doença, que consegue fazer o marido voltar, a mulher voltar, melhor emprego. Então as pessoas atrás dessas coisas materiais, ela sacrifica a Deus. Ela rejeita a Deus, ela solapa, né? Ela faz uma preterição. Preterição é o contrário de preferência. A preterência é contrário de preferência. Quer dizer, a pessoa joga para trás, a pessoa rejeita, a pessoa humilha, entendeu? É isso que você faz. Por isso que vem a sua condenação. Porque o Satanás conseguiu. Quando você abraça Jesus, ele conseguiu. Ele só vai manter a promessa dele, que você vai para o céu, que você pode ir para o céu, mas se você for mais perfeito que Deus, Satanás é fantástico, é maravilhoso, Satanás. Porque ele arma uma armadilha que está fácil de você revelar, de você desarmar, mas você não desarma porque você não lê o Evangelho, que é o contrato que você assinou. Porque é um contrato aberto que você assinou, só que você não leu. Olha aqui, vamos ver esse último. Os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Eles rejeitam, entendeu? Judas rejeita as 30 moedas, que valiam muito dinheiro, e os próprios sacerdotes rejeitam. A rejeição, eles não acham que é certo isso. Agora você aceita. Você aceita. Vamos continuar aí, nós vamos ver, por isso que eu falei desde o começo, existem centenas de versículos orientando para a sua condenação. E não tem nenhum te salvando. No contrato aqui do Evangelho, não tem nenhum te salvando. E eu quero que você me escreva e me diga se existe um, se você descobrir. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. E a este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Você vê como cada vez fica mais sólido a sua condenação. Veja bem aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, está declarado que Deus autorizou, que Deus lançou uma operação que é chamada de operação do erro, para revelar todas essas pessoas malignas, entendeu? Que amam a mentira, que amam a injustiça, entendeu? Para que elas sejam condenadas. É isso que você entende, é que está claríssimo. Deus autorizou, Deus enviou, Deus mesmo enviou a operação do erro. Aceitar Jesus, aceitar que o inocente seja humilhado, crucificado e morto, entendeu? Atrás de vantagem, de suborno, é a operação do erro. Você entendeu? Toda a sua condenação vem de uma coisa maquinada, uma coisa preparada. E foi autorizado, foi enviado pelo próprio Deus. Deus quer revelar as pessoas malignas, as pessoas inescrupulosas,
pessoas inescrupulosas, entendeu? Que vivem aí honrando Deus de boca, mas por dentro o odeiam. São pessoas ambiciosas, que ambicionam as coisas. Veja que está escrito aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Olha só essa frase, vou ler e repetir. Antes tiveram prazer na iniquidade. Qual é a iniquidade que tiveram prazer? Em aceitar que o inocente seja humilhado, crucificado, torturado, morto. A proposta é que se você aceitar Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus, beber o sangue de Jesus, comer a carne de Jesus, então você participa, você bebe o sangue de Jesus, está sobre você a partir desse momento o sangue desse inocente, caiu sobre você. Você sentiu prazer nessa iniquidade, nessa coisa injusta, nessa coisa imoral, nessa coisa antiética, nessa coisa desonesta, que é aceitar que o inocente seja humilhado, torturado, crucificado e morto atrás de vantagens. E você sabe que as vantagens que você pede todo dia em oração, na sua reza, na sua oração você pede. Esse é o suborno. As coisas que você pede são no suborno. Eu aceitei Jesus, eu quero suborno. Entendeu? Entendeu como metafisicamente você está condenado? Como o mecanismo é perfeito? Chama-se operação do erro. Nós vamos ter um trabalho todinho em cima específico de operação do erro. Porque a Bíblia, ela é muito farta, ela está cravejada dessa condenação, baseado nisso que eu estou falando aqui. Guarde bem esse nome, operação do erro, né? Vamos continuar. Jeremias capítulo 26, 15. Porém, com certeza, que se me matardes, trareis sangue inocente sobre vós. Jeremias fala, 26, 15. Sabeis, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós. Você está entendendo? Vamos continuar. Você trouxe contra você o sangue inocente. Mateus 23, 33. Jesus diz, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, a uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Barraquias, a quem matardes entre o santuário e o altar. Você entendeu que interessante Jesus falando aqui? Que os profetas, porque de uma certa maneira Jesus era um profeta, e ele foi morto. E todo mundo, aqui está claro, todo mundo que participa, se associa, tem sobre si o sangue inocente, para que sobre vós recaia todo o sangue inocente, justo derramado sobre a terra. Ele está falando aqui de todo o sangue justo. Imagine, é por todas as pessoas justas que morreram injustamente. Você é condenado, você é culpado, você passa a ser culpado, você se alia, desde os profetas, entendeu? De todas as pessoas, inclusive Jesus, mas de todas as pessoas. Porque o cristianismo matou mais de 1 bilhão de pessoas. Assassinados foram os índios na América do Norte, né? Na América Central, na América do Sul, a Santa Inquisição, entendeu? O cristianismo de Hitler, que matou milhares de judeus, uma perseguição que durou muitos anos contra os judeus, entendeu? Que era uma perseguição cristã, feita por cristãos. Né? É uma coisa que vem desde o tempo, quando o próprio cristianismo começou a existir, por volta de 325, né? Quando Constantino inventou o cristianismo, que o diabo entrou e começou a escrever o evangelho, entendeu?
e vem se matando pessoas nas cruzadas santas, etc. Isso é um assunto para outro estudo mais complexo. Mas veja bem, o Evangelho está claramente jogando sobre você o sangue inocente. Vamos continuar lendo, ver que interessante, e como caiu sobre você o sangue inocente, e é por causa disso que você vai ser condenado. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamava mais: seja crucificado. O povo, vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: eu estou inocente do sangue desse justo. Preste atenção no que Pilatos, que era um pagão, veja bem que coisa maravilhosa. Você que é idólatra de Jesus, não chega aos pés dessa declaração de Pilatos, que era um pagão. Ele declarou aqui, ao povo. O povo estava pedindo pela morte de Jesus. O povo são as pessoas que estavam interessadas em alguma vantagem. Olha o que Pilatos disse: estou inocente do sangue desse justo. E o que ele fez? Rejeitou. Ele aqui lava as mãos. Entendeu? Ele rejeitou, ele não queria que Jesus fosse crucificado. Ele não queria que Jesus fosse morto, porque ele achou justiça. E ele achava que era uma impiedade, uma injustiça matar aquele justo. Ele não conseguiu ver. Mas o povo pediu. O povo representa todo mundo que tem interesse, né? Veja bem, veja a moral, que ética maravilhosa desse, vamos dizer, ateu, desse pagão, desse gentil. Ele disse claramente: estou inocente do sangue desse justo. Quer dizer, ele tirou dele, aquilo não teria um prosseguimento. Jesus seria libertado naquele momento, por ele. Mas o povo, cheio de interesse, que na verdade nós temos que entender que isso é um projeto satânico. É Satanás que está fazendo tudo isso. E quem entra na de Satanás, para ser condenado. Então vamos lá. E o que ele disse aqui? Veja o valor metafísico que ele diz agora. Fique o caso convosco. Convosco é quem? É com você. Agora é com você. Você que está me ouvindo, idólatra. E o povo todo respondeu: agora veja bem, caia sobre nós o sangue e sobre nossos filhos. Quer dizer, veja a cilada como é perfeita, chega a se arrepiar, tão perfeita. Caia sobre nós o sangue e nossos filhos. Quer dizer, as pessoas estavam conscientes que quando diz caia sobre nós o sangue, eles estão absolvendo, estão aceitando a responsabilidade, o risco, que é o que o idólatra faz. O idólatra de Jesus faz isso. Caia sobre nós. Quer dizer, você está precisando tanto de algum tipo de uma resolução na sua vida, seja ela financeira, emocional, saúde, né? Se você quer algum tipo que você fica cego. O que te interessa é você resolver aquele problema, satisfazer aquela necessidade. Então você não quer saber de mais nada. Então você diz: caia sobre nós, seja lá o que for, caia sobre nós o sangue e sobre nossos filhos. Quer dizer, caia sobre nós. Quer dizer, a maldição caiu sobre aquelas pessoas que participaram. Por quê? Se você entender bem o texto, aqui diz: estou inocente do sangue desse justo. Ele lava a mão. O que é o que todo mundo, quando ouve a proposta de Jesus, toda pessoa sã, normal, uma pessoa de boa índole, ela fala assim: olha, você participa desse assassinato aqui, nós te damos tanto, né? Imagina alguém falando isso para você. Lógico, você vai rejeitar. Mas veja aqui, nesse caso, por se tratar de uma coisa metafísica, espiritual, e atrás disso está Satanás, você é capaz de aceitar. E aceitando, o que vai advir contra você? A condenação. E vocês estão entendendo como que é interessante, como é lógico, tudo o que eu estou falando é lógico, mas eu gostaria que as pessoas não aceitassem o que eu estou falando, mas pesquisassem no Evangelho, na Bíblia, se existe algum versículo que diz que você aceitando Jesus, a morte de Jesus, né, você vai ganhar alguma coisa com isso e vai ganhar o reino dos céus.
Não existe em todo o Evangelho uma única frase, um único versículo que diz que havia de ver essa pessoa, você deveria participar do sacrifício, na humilhação, na tortura e morte desse inocente. Não existe. Não existe nada que você possa apoiar, isso está no Evangelho, porque isso não existe no Evangelho. Na verdade, não existe uma proposta que você deve aceitar. E depois que você aceita Jesus, o problema é que o Evangelho, ele fala assim, é o seguinte, é um contrato. Você pode ir para o céu, você pode alcançar tudo que você quer, tudo mais. Mas você tem que praticar o que é mandado, a lei, as ordenanças, entendeu? Todos aqueles ensinamentos que são lhe dados. Segundo a apóstolo Pascal, por tudo que nós estamos lendo aqui, você não tem argumento. Eu acho que você chegou na conclusão que não existe argumento. E começa, na verdade, houve uma inversão. Hoje você vai começar a rezar para que o que eu estou falando é mentira, que todo evangelho seja uma mentira. Porque se for isso verdade, e como você aceitou Jesus, abraçou, você passou pelas aulas, você bebeu o sangue de Jesus, batismo do Espírito Santo, e você não conseguiu fazer milagre, então, se isso que eu estou falando é verdade, então você está condenado. Então você começa a perceber que os pagãos, os gentios, os ateus, eles estão tranquilos, numa boa, eles não vão para o inferno, porque o inferno é coisa para o cristão. Ele não é feito para o pagão, ele não é feito para o gentio, o inferno não é feito para ateu. O inferno é um lugar onde vai todas as pessoas idólatras que aceitaram Jesus e não cumpriram com a obrigação das ordenanças. Entendeu? Tá claro? Porque o que está aqui é uma grande armação feita por Satanás. Então, hoje, se você vê que é melhor nunca ter entrado nessa proposta do Evangelho, porque você nunca estaria sujeito à condenação no inferno. Porque ela, aceitando Jesus, não melhorou absolutamente nada a sua vida. Piorou sim. Você aprendeu a mentir, você aprendeu a sofrer mais ainda calado, você começou a sofrer mais ainda, mas você começou a aprender uma coisa interessante, que você agora está conseguindo sofrer muito mais e chorar menos. E se prepara, porque no inferno vai ser assim não. E no inferno vai ser assim, lá o negócio é duro, o negócio é triste, o negócio é pesado. Então, na verdade, é uma preparação. Mas em todo caso, eu agradeço você assistir esse vídeo, né? E vai ter prosseguimento. E eu espero você para os próximos vídeos até em terminar essa série, que é sobre a aposta de Pascal, que eu faço ideia que serão 8 clipes. Obrigado.